E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que estejam se preparando para as provas bimestrais. Então vamos lá. Na aula de semana que vem, nós teremos na quinta-feira o nosso plantão e na sexta a nossa prova. Então na aula de hoje, que eu vou subir hoje e amanhã, eu não vou dar matéria nova. Vamos só resgatar um pouco de alguns conceitos para que vocês possam se preparar. Então entendam o vídeo de hoje um pouco mais como um roteiro de estudos, daquilo que eu estou considerando mais importante, mais relevante para vocês estudarem. E eu faço isso nesses dois vídeos que eu quero postar, curtos, objetivos, sobre como vocês devem estudar para os conteúdos definidos. Então são três os conteúdos que eu defini para vocês. Primeiro, a hiperpotência dos Estados Unidos. Então a gente tem um assunto importante aqui para resgatar. Segundo, o tema globalização da economia, globalização, e aí envolvendo as várias dimensões da globalização. Foram várias aulas que eu falei sobre esse tema. E blocos econômicos, tá? Eu quero juntar um pouco as coisas aqui, são temas que existe uma interface importante. Vamos começar com os Estados Unidos. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, eu recomendo que vocês revejam as aulas que eu postei antes das férias. Eu fiz uma revisão antes das férias, reunindo todas as características do que fizeram, do que tornou os Estados Unidos uma superpotência. Então, ali há um aspecto histórico fundamental, desde a formação das 13 colônias até a expansão territorial dos Estados Unidos, a forma de ampliação do seu território, todo o processo de consolidação daquela colônia de povoamento. Então, começando com a questão da estrutura fundiária mais bem distribuída e tudo mais. Ainda a questão da disputa entre Norte e Sul, né, a Guerra da Secessão, que vai definir com mais clareza um projeto de país. Acho que é interessante pensar nessa perspectiva. A guerra não é nada benéfico para uma sociedade, para uma população. Mas no caso dos Estados Unidos, ela definia um projeto de país. Então, que país que eles não queriam ser e que país que eles queriam ser. Então, a gente não está aqui para julgar, mas na prática, julgar certo ou errado, mas na prática, a derrota do Sul, a derrota do modo escravista, né, da exploração da mão de obra escrava, é fundamental até para a construção de uma ideia de nação livre e efetivamente democrática. Então esse ponto acho que vale a pena a gente ressaltar. Eu quero começar também, quero relembrá-los de um aspecto que eu chamei a atenção de vocês, que é o chamado Destino Manifesto. Destino Manifesto como se é uma espécie de releitura do fardo do homem branco que o europeu tinha, que é o homem branco é o responsável, o europeu, né, seria o responsável por garantir o progresso, né, por levar a civilização para a humanidade. E na América, o Destino Manifesto é mais ou menos essa ideia. Aqui na América, o europeu que chegou aqui, o inglês, ele tinha o papel de civilizar, de construir um país. Então, para isso, ele iria ignorar os povos tradicionais, a população indígena. Então a ideia do Destino Manifesto é esse sentimento que norteou a atuação do europeu no território dos Estados Unidos, que construiu a ideia de nação. A ideia de nação tem a ver com uma obrigação, entre aspas, de um povo de levar a civilização para aquele território. E para isso acabou promovendo o genocídio da população indígena. Além disso, desculpa gente, eu não quero fazer edição aqui, vamos seguir o barco. Além disso, nós temos já no século XIX a chamada doutrina Monroe, que a doutrina Monroe tem a ver com aquilo que o presidente americano da época, James Monroe, propôs como se fosse o lema para o seu país. Né? O lema, América para os americanos. O propósito era se contrapor claramente à ocupação colonial na América. Então a expressão tinha um duplo sentido, eu falei para vocês isso. O sentido América para os americanos, então deixem a América para os americanos, considerando toda a América. Esse era o sentido declarado pela doutrina, afastando qualquer possibilidade da presença europeia, da dominação colonial europeia.
mas na prática os desdobramentos da atuação dos Estados Unidos no continente americano demonstraram que a expressão tinha um sentido muito mais voltado para os interesses dos Estados Unidos. Então, América para os americanos do norte. Então, como se a América devesse ser, na ótica dos estadunidenses, o continente americano devesse figurar como um local de atuação, um local de manutenção dos interesses dos Estados Unidos. Então, toda atuação econômica, toda intervenção econômica e muitas vezes algumas atuações militares no continente americano dão conta dessa situação, desse contexto de que a América deveria ser um lugar para os americanos. Falei também com vocês sobre a doutrina, sobre o Big Stick, certo? Que é o grande porrete, que é uma continuidade da doutrina Monroe, que aí trata justamente da intervenção militar, da intervenção direta dos Estados Unidos nos países americanos. Então tudo isso é para resgatar um pouco dessa ascensão enquanto potência. Os Estados Unidos começam ao longo do século XIX, 18, 19, eles vão se consolidando como a grande potência econômica, bélica do continente americano e vão favorecendo isso e vão constituindo isso a partir desse processo, né? E o Big Stick representa essa iniciativa intervencionista dos Estados Unidos. A gente avança na teoria, eu quero já consolidar com vocês o contexto do século XIX, do começo do século XX, quando os Estados Unidos têm uma participação importante na Primeira Guerra, no fornecimento de armamento e matéria-prima, ele se fortalece já como potência industrial, e essa condição ela promove o crescimento dos Estados Unidos até a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, onde a sua participação é definitiva. A sua participação na metade para o final da guerra e o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que consolidam os Estados Unidos como uma grande potência bélica mundial, criando inclusive a polarização com os soviéticos no contexto da Guerra Fria, ok? Então esse contexto da Guerra Fria, estou resumindo, tá, gente? Muito bem resumidamente, a gente chega no contexto da Guerra Fria para eu, na aula de amanhã, desmontar esse contexto e apresentar para vocês o contexto da globalização e dos blocos econômicos. Tudo bem? Então, o vídeo de hoje é mais objetivo para organizar o estudo de vocês, para recordar alguns temas. Se tiverem dúvidas, reassistam também as aulas sobre a condição de hiperpotência dos Estados Unidos. Legal? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e até amanhã.